assim, uma energia tão bacana, uma interação entre todos, uma alegria. Isso é muito bom a gente poder compartilhar dessas vibrações. E é interessante que quando nós estivemos com vocês, né, foi bem no início de todo esse trabalho, onde a gente estava começando com as nossas experiências, e a gente estava começando com esse trabalho, e a gente, todos nós aprendendo a utilizar as ferramentas, e hoje a gente vê o quanto que tem sempre algo positivo dentro do caos. E uma das coisas positivas é essa possibilidade de interação com companheiros nossos do mesmo ideal e em locais tão distantes, né? Quando nós observamos a trajetória de Kardec, quando ele fazia as viagens na busca dessa interação entre as comunidades espíritas, para que falasse da importância do trabalho de unificação, da união entre os espíritas, né? A gente vê que isso está caminhando agora, nesse momento, a passos largos, com essa possibilidade de interação, de integração, onde a gente está conhecendo, a gente tinha acesso a essa tecnologia e não fazíamos uso dela, né, a nosso benefício. E agora nós estamos tendo essa oportunidade de juntos fazermos esses compartilhamentos. Também lembramos dos nossos dos apóstolos de Jesus, os evangelistas, né? Que deixaram os registros da caminhada que eles faziam visitando as comunidades, em específico Paulo, que teve uma trajetória muito interessante na visita às comunidades onde ele levou os ensinamentos de Jesus. E é em torno de um versículo trazido por Paulo, que Emmanuel apresenta para nós um trabalho no livro Vinha de Luz, né? Que nós gostaríamos de compartilhar com vocês esse, essas reflexões da noite de hoje, né? Então, uma coisa muito positiva que particularmente eu tenho tido a oportunidade, né, de observar nesse trabalho que a gente está fazendo é a chance que a gente teve de estudar mais de perto algumas mensagens, né, na nossa casa particularmente, pegar essas mensagens de Emmanuel, dessa série Vinha de Luz, e poder ver o que Emmanuel, né, da série Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e outras obras, que o quanto que tem ensinamentos em uma simples mensagem. Então a gente traz aqui essa mensagem de números do capítulo 150, titulada Dívida de Amor. Quando a gente fala de dívida, né, a gente sempre já pensa nas continhas batendo lá na porta da casa da gente, as boletas chegando e a gente sofrendo para poder pagar essas boletas, né? E a gente sempre pensa que pagamento de dívida é algo sofrível. E Emmanuel faz uma proposta aí falando de amor, que traz essa leveza, contrapondo a palavra dívida, né? Porque a dívida é uma obrigação que a gente tem, que a gente contraiu, é um débito que a gente contraiu por ter recebido algum benefício. Ou, quando não se trata de recurso material, é uma obrigação moral, né? Que nós contraímos por ter recebido de alguém alguma coisa. Então, a gente fica com a dívida moral, um respeito, uma dívida com relação ao respeito que a gente tem com aquela pessoa. E amor, que é esse sentimento maior, como a música fala de Jesus, a música que falou aí desse mestre Jesus, que foi a personificação do amor aqui na Terra, o modelo e guia mais perfeito que nós tivemos aqui, e que nos mostrou o que de fato é o amor. Esse sol que alimenta as nossas almas, que está presente em tudo, que é uma emanação divina. Dentro da proposta de Emmanuel, nós sabemos que ele sempre pega o versículo e a partir do versículo ele traz uma interpretação, traz uma mensagem para nós. E o versículo, como nós colocamos aí, é do nosso companheiro Paulo, que foi uma carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo,
a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, esse é o versículo escolhido aí por Emmanuel para a reflexão desta mensagem. Ele coloca aí para nós que nós devemos pagar o que nós devemos. É dívida, né? E isso também diz respeito às leis divinas em todos os aspectos. A quem tributo, imposto, essas duas palavras são quase que sinônimas dentro do contexto geral nosso aqui de vida social. Então, ele está falando para nós aqui que nós teremos as nossas dívidas sociais, a nossa vida que nós estamos aqui compartilhando juntos, porque nós temos regras, nós temos leis humanas, mas nós também temos as leis morais a quem nós devemos respeito. E foi o próprio Jesus quem disse para nós o seguinte: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Falando para nós que enquanto nós estivermos encarnados, nós temos obrigações com as leis civis que nós estamos aqui sendo regidos por elas. Então, quando ele fala que a gente tem que pagar o tributo e o imposto, ele está falando justamente dessa parte que é exigida pelo Estado, né? Mas também ele traz aqui a outra questão do temor e da honra. Temor, às vezes, também soa de maneira negativa, mas não é algo tão negativo quando a gente vai olhar lá no significado do dicionário. O temor, ele vem de um sentimento profundo, um sentimento de profundo respeito e obediência, que tem a ver com essa questão da honra, que é quando a gente faz uma deferência, uma homenagem a alguém que a gente respeita muito. Então, a gente tem essa manifestação de respeito. Então, Paulo está trazendo para nós aí duas questões para que a gente possa iniciar a nossa reflexão. Então, vamos ver o que nos diz o nosso companheiro Emmanuel com relação a tudo isso. No primeiro parágrafo, ele traz o seguinte para nós: todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. Então, vamos dar uma respirada aqui. Todos nós, então não há exceção, todos nós, né, guardamos a dívida geral de amor. Por que de amor? Porque é a lei que rege tudo no universo. A expressão da lei de causa e efeito, como o livre-arbítrio, todas as leis divinas são manifestações do amor de Deus. São regras que nos auxiliam para que a gente possa alcançar o nosso fim, que é a perfeição, que é o estágio de perfeição. Quando nós estipulamos as regras de comportamento e orientamos os nossos filhos, nada mais, nada menos é do que a manifestação do nosso amor, do nosso cuidado, para que eles possam se resguardar, para que eles possam conhecer o percurso, né, da caminhada deles e fazer uma trajetória tranquila, sem correr riscos, né? Sem correr riscos. Por isso aqui, quando Emmanuel coloca para nós que todos guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, eles também faz questão de falar para nós que esse amor, que esse débito, ele se subdivide através de inúmeras manifestações. Quando nós vamos olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec e os Espíritos estão falando para nós sobre o amor, ele fala sobre a forma do desenvolvimento desse sentimento. Lá no estágio a gente ainda não compreende a palavra amor no seu sentido mais amplo, no seu sentido integral. Nós conhecemos o amor por faces, como diz lá, né, na carta aos Coríntios, que o próprio Paulo nos diz quando ele está falando sobre o amor, que nós conhecemos face a face, partes, de acordo com a nossa evolução. Lá no estágio primitivo, o amor era a sensação,
ele era instinto. Depois nós fomos crescendo, evoluindo, compreendendo melhor as leis divinas, passamos a manifestar esse sentimento, a observar esse sentimento, através de algumas virtudes que nós fomos desenvolvendo, alguns valores que nós fomos desenvolvendo. E hoje nós estamos nesse processo de manifestar, de permitir ou de sentir a manifestação desse amor através de atos de generosidade, atos de gentileza, atos de compreensão, de perdão, que são manifestações desse sentimento maior que nós estamos em processo de compreensão, né? É como quando se faz a pergunta se nós temos condições de compreender Deus em sua integridade. Não, porque nos falta sentido para essa compreensão. E hoje nós percebemos que quanto mais nós sublimamos esse sentimento, menos nós conhecemos a força desse sentimento. Mais nós compreendemos o quanto que o amor é algo grandioso, né? Quando nós tivermos condições de compreender esse sentimento de amor em sua sublimidade, nós vamos também compreender Deus de maneira mais integral. Então, essa manifestação desses sentimentos, ela se deu ao longo da nossa trajetória. Quando nós estávamos vivendo na fase primitiva da nossa caminhada, o que nós podemos observar? Nós observamos que nós cuidávamos exclusivamente da nossa sobrevivência, né? O nosso instinto de sobrevivência, lutávamos por sobreviver individualmente sem nos preocuparmos com o nosso semelhante. Mas quando nós começamos a esbarrar com problemas maiores do que nós passamos a viver em bandos, né? Esse instinto gregário, ele faz parte da nossa natureza, onde nós buscamos a cooperação dos nossos semelhantes para nos resguardar. Então, nós passamos a viver em bandos e assim nós garantimos a nossa sobrevivência e enfrentamos os nossos inimigos que são maiores do que nós, né? Os animais maiores, mais ferozes, assim nós garantimos a nossa sobrevivência. Depois nós reunimos em pequenas tribos, em pequenos clãs. Dentro dessas tribos nós fizemos unidades menores e ainda assim todo mundo cuidava de todo mundo, até nós chegarmos no núcleo familiar que nós temos hoje, resumido em um grupo menor. E aí nós começamos a compreender essas manifestações de amor. E a cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. Então, nessa mensagem, nós vamos ver que Emmanuel traz para nós o significado aí da nossa dívida de amor. Por que dívida de amor, Gilvanete? Porque nós estamos aqui cercados pelo amor divino. Nós não temos a noção de quanto que o amor de Deus nos protege diariamente. Nós nos expomos a situações de risco muitas vezes durante o nosso dia sem compreendermos aos riscos que nós estamos correndo, os nossos espíritos protetores que avalizaram nossa encarnação, estão cuidando de nós o tempo todo. E Deus, em sua providência divina, nos cerca de cuidado. Por isso que ele fala assim, cada coisa, cada ser, cada paisagem, porque o chão que nós pisamos, o ar que nós respiramos, os outros seres dos quais nós nos alimentamos, os vegetais ou os animais, para aqueles que ainda se alimentam, né, dos outros animais, porque hoje nós temos um grupo grande de pessoas, né, e uma ideia que tem crescido na nossa sociedade de preservação dos animais, vivenciada pelos vegetarianos e veganos. Os veganos são mais ativistas, né? Eles defendem mais essa questão, não por uma questão só de saúde, mas por uma questão de respeito aos outros seres, que não podem viver exclusivamente para a satisfação dos nossos desejos, dos nossos interesses, viverem estritamente presos para atender às nossas necessidades. Então, a providência divina nos cercou de cuidados. E nós temos o dever de amor, com toda a expressão desse cuidado que existe aqui na Terra. Em uma outra mensagem, Emmanuel especifica isso para nós, quando ele fala assim, a criatura em si não é apenas a soma
das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Nós ouvimos muito dos nossos irmãos evangélicos, ou até mesmo católicos espíritas, que dizem assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Usa-se essa frase em muitas circunstâncias, né? Não sei se vocês certamente já ouviram todos essa frase, já viram escrito em alguma coisa: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós repetimos essa frase, às vezes, sem compreender qual foi a ajuda que o Senhor nos deu. Para que nós chegássemos aqui, enquanto espíritos imortais, quantos bilhões de anos nós levamos para atingir a condição que nós estamos aqui hoje? Quantas situações nós vivemos? Quanto fruto de esforço de outras pessoas nós recebemos? Quantos benefícios nós recebemos? Para desfrutar dessa tecnologia que nós estamos usando aqui hoje, quantas pessoas, ao longo dos anos, trabalharam incessantemente desenvolvendo essa tecnologia, que nós desfrutamos dela e que algumas vezes, por não sabermos lidar com elas ou não termos um certo grau de tolerância, nós xingamos, nós brigamos, nós esbravejamos, essa internet não está prestando, esse computador não presta, isso aqui não dá. Aí, quando nós externamos esse tipo de atitude, é quando de fato nós estamos demonstrando que nós ainda não compreendemos o que significa essa proposição de sermos gratos, porque esse débito nada mais, nada menos é do que a expressão da nossa gratidão para com esses recursos que nós temos recebido ao longo da nossa caminhada. O grupo a que pertence, que grupo é esse? Nós estamos falando aqui do nosso grupo familiar, nós estamos falando aqui do nosso grupo espírita, da nossa comunidade, do nosso movimento espírita de maneira geral, daqueles que vieram antes de nós, quando nós observamos lá na colonização do nosso país, para que nós tivéssemos essa situação que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas se sacrificaram? Quantos de nós? Quantas vezes nós mesmos retornamos no palco da vida e fizemos parte dessa construção? E voltamos ainda para a casa espírita que nós frequentamos, né? Eu frequento uma casa espírita que tem 65 anos, se eu não me engano, 66, posso estar enganada. Mas eu cheguei lá, eu já achei as paredes levantadas. Eu cheguei lá, já achei o espaço físico pronto para que eu pudesse receber os benefícios da casa espírita, para que eu pudesse usufruir de todos esses recursos que lá foram empregados por pessoas, sejam recursos financeiros, seja a dedicação ao serviço de muitas pessoas. E como que eu externo essa minha gratidão? Como é que eu reconheço tudo isso? Através da qualidade dos serviços que eu estou prestando, elevando o sentimento de pensamento em oração, em agradecimento às pessoas, vibrando por esses companheiros que às vezes nós não conhecemos, não tivemos a oportunidade de conhecer, né, nessa encarnação, mas o sentimento de pertencimento de uma casa, de uma comunidade, faz com que desperte em nós essa gratidão, essa necessidade de retribuir essa dívida. E quando isso bate em nosso coração, eu digo porque a responsabilidade vai bater na nossa porta em determinado momento, né? E nós que fazemos parte da comunidade espírita sabemos como que é difícil montar uma diretoria, não sei aí, né? Mas convidar uma pessoa para assumir um departamento, para assumir uma atividade, para assumir a liderança de determinada coisa, na nossa casa espírita, embora seja uma casa que tenha muitos participantes, mas na hora deste momento de realizar uma atividade são sempre os mesmos que estão ocupando funções diversas para poder atender às necessidades, às demandas da casa. E aí eu me pergunto assim, onde está esse nosso sentimento de gratidão por todos os recursos que nós estamos recebendo? Como que nós estamos restituindo, né, essa dívida que nós temos com esses benfeitores? Não que eles vão ficar nos cobrando, exigindo de nós, mas é algo que vai partir de nós, né? É com essa gratidão com os nossos pais, quando eles se tornam idosos e precisam da nossa assistência, do nosso carinho,
né? Por mais que eles não tenham sido excelentes pais, mas nós temos uma dívida de amor para com eles, justamente por termos dado a oportunidade de nascer. Então, todas essas reflexões devem fazer parte da nossa caminhada diária. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Então, reforçando tudo isso que nós falamos. E Emmanuel diz aqui, incalculáveis tributos às almas com quem convive. Ai, Giovanete, mas eu vivo com pessoal difícil demais. Na minha casa, meu marido é difícil, minha esposa é difícil, meus filhos são difíceis, mas nós temos dívidas de amor, porque quando a gente lê lá nos livros e fala dos nossos débitos de vida passada, nós só pensamos do lado negativo. Ah, eu devo ter matado, eu devo ter morrido, devo ter feito isso, feito aquilo, mas a gente pensa na coisa mais pesada. E Emmanuel está abrindo aqui uma possibilidade de reflexão para nós sobre uma dívida de amor com o nosso semelhante. Ele está suavizando a nossa visão com relação ao resgate das nossas dívidas. Porque é o amor que vai trazer a leveza para os nossos corações. Porque aí nós vamos compreender o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Porque é esse desejo que surge em nós quando nós compreendemos de querer servir. E às vezes esse servir o outro traz dificuldade, né? A gente tem uma dificuldade de convivência, mas nós assumimos um desafio ao planejar nossa reencarnação, que nós estaríamos juntos de A, B e C, que nós estaríamos integrados numa casa espírita em determinada fase da nossa vida, que estaríamos convivendo com um determinado tipo de companheiro no ambiente de trabalho, para que a gente possa restituir aquilo que a gente deve. Porque, meus amigos, não é de hoje que a espiritualidade vem falando de onde a gente vem. De onde nós fomos retirados. Em que circunstância nós fomos resgatados para que hoje a gente estivesse aqui. Para pagar essa dívida através do amor. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos. Vocês já perguntaram para o anjo da guarda de vocês? Os tutores? Eles apostaram em nós. Quando a gente vê lá no nosso lar, né, todo aquele trabalho, todo aquele percurso que André Luiz passa lá, falando sobre a reencarnação, de como que eles estão aqui cuidando de nós, e como que eles pedem, não, pode deixar, que eu vou lá, eu vou ajudar, fulano vai dar conta, e eles apostam em nós. Os benfeitores, gente, observa a nossa caminhada aqui. Às vezes a nossa negligência, a nossa responsabilidade, mas eles não nos condenam em momento algum. Eles veem a gente com a nossa maledicência, falando uns dos outros, criando obstáculos para o desempenho das tarefas na casa espírita, mas eles entendem que são nossa limitação e falam, não tem problema não, Giovanete, uma hora ela consegue. Até os 80, até os 90 que é programado, espero, né, que minha encarnação esteja programada até lá. Então, até lá ela vai dar conta, até lá ela vai dar uma melhorada, elas vão dar um tempo, eles estão sempre nos dando novas oportunidades. Então, não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos. E às vezes esses corações são nossos pais, é o nosso companheiro, é a nossa companheira que está ali, né? Nós estamos empenhados aqui pela sabedoria dos mais experientes. Outras pessoas já vieram, já fizeram, já deixaram seus rastros, já deixaram suas pegadas, para que a gente pudesse saber que caminho é esse que a gente tem que percorrer. Haja visto Jesus, que veio aqui demonstrar tudo isso e deixou toda uma experiência. É um Paulo, é um Chico Xavier, é uma Madre Teresa de Calcutá. Eles vieram e deixaram um rastro, um caminho para que a gente pudesse caminhar com segurança. O carinho dos companheiros mais próximos. Quando nós estamos aqui com dificuldade, os nossos irmãos oram por nós, pedem por nós. Gente, uma vez, compartilhando aqui com vocês uma experiência, todos nós vivemos um momento de dificuldade, mas eu vivi uma época de dificuldade, né, uma crise, e no meu ambiente de trabalho, algumas pessoas, amigas, ficaram sabendo dessa dificuldade e nos deram suporte, nos deram amparo, mas eu recebi uma ajuda de maneira especial, porque no meu celular, na época daqueles
celularzinho assim, de última geração, bem antigo, que a gente só recebia aquelas mensagens via página de internet, que não tinha WhatsApp, que não tinha nenhum outro meio de comunicação. Aí eu recebi uma mensagem daquelas que a gente enviava para o número de telefone via página de internet, eu recebia um versículo ou uma palavra de incentivo. E não aparecia o número de telefone. Hoje no WhatsApp a gente vê qual o número que está mandando. Mas lá naquela época, a pessoa punha o número do telefone dela só se ela quisesse o nome, ela só bastava colocar o número do telefone a quem se destinava a mensagem que a gente mandava. Mais de um mês eu recebi todos os dias uma mensagem. Nunca soube quem estava mandando para mim, nunca soube. Até depois de alguns anos, quando nós estávamos numa reunião de trabalho, eu compartilhei isso, né? Falei que eu era muito grata a uma pessoa que me mandou durante mais de um mês essas mensagens. E em particular, essa pessoa chegou para mim e falou assim: fui eu que mandei para você. Gente, eu achei aquilo o máximo. Ela não teve necessidade de manifestar na frente das outras pessoas e dizer que foi ela. Mas às vezes nós somos cuidados por pessoas que nós nem imaginamos que estão cuidando de nós. E é por isso a necessidade de nós restituirmos isso, não como uma obrigação para aquela pessoa, mas para a outra, para o nosso próximo, para o nosso semelhante, porque essa é a lei da colaboração entre os seres. É fazer algo pelo prazer de amar, pelo prazer de servir, pelo prazer de poder auxiliar o outro, de cumprir e sentir a satisfação de cumprir a lei maior, que é a lei do amor ao próximo. O apoio e o estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Então, só por isso, nós já encontramos aqui quantas situações em que nós somos devedores. E se cada um de nós fazer uma análise da vida pessoal, da sua trajetória, quantos motivos nós vamos encontrar de sermos gratos? Na mensagem Dívida de Amor, Emmanuel coloca ainda para nós: a criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Por que será que Emmanuel diz isso? Que quem desconhece, né, aquele que desconhece o impositivo dessa lei, o mecanismo dessa lei, ele está ali, não entendeu ainda a noção do equilíbrio espiritual. Por quê? Porque não compreendemos a lei maior de Deus de amar ao próximo como a si mesmo. Não compreendeu a interdependência que existe entre os seres vivos, os seres na Terra, a colaboração que deve existir. E aí, por não compreender, nós perdemos valiosas oportunidades iluminativas. E quando nós perdemos isso por uma questão de invigilância, nós corremos o risco de cair na obscuridade e na perturbação. Porque um grande sentimento contrário a essa lei de cooperação vai estabelecer território em nosso coração, que é o egoísmo. E o egoísmo nos causa o quê? Desequilíbrio. Nós ficamos desequilibrados. A lei de cooperação, no livro Pensamento e Vida, o próprio Emmanuel coloca para nós: a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem, da glória divina. As balizas subatômicas do universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura forma de ajuste aos processos da evolução. Então, quando nós não compreendemos isso, nós ficamos o quê?
desajustados, nós ficamos em desequilíbrio espiritual e não damos prosseguimento na nossa caminhada. E nós precisamos de observar diariamente quantas oportunidades nós perdemos de servir o nosso companheiro do lar, a nossa companheira, né? E Chico Xavier, que disse que se ele fosse uma grande autoridade, né, ele disse que ele colocaria uma única regra. Ele pediria para que cada pessoa colocasse uma plaquinha na porta de sua casa falando sobre a lei de amor, de amar ao próximo como a si mesmo, para que nós pudéssemos lembrar justamente dessa recomendação de Emmanuel, porque ele diz para nós: que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. Não é por algo a mais, não. É o que nós devemos por justiça. O amor é reflexo criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração e sabedoria. É a expressão, né? É a fonte da justiça de toda lei. Olha só, gente. Emmanuel fala para nós que a Terra seria um local, um Éden. Aí a gente vê lá naquela música, não sei se vocês têm o hábito de ouvir, de Tim e Vanessa, quando fala de aurora, né? Do que vai ser o mundo de regeneração. Na música Aurora, ele fala como haverá harmonia entre todas as questões. E ele ainda fala poeticamente que os anjos, né, andariam pela... Está lá no Apocalipse isso aí, que fala para nós sobre a serpente convivendo com a pomba, os lobos, e todo mundo convivendo em harmonia, porque nós vamos aprender a respeitar o limite de todos os seres, de todos os seres. Nós ainda temos dificuldade de respeitar os seres humanos, os nossos semelhantes. Mas nós vamos conseguir chegar nesse patamar de respeitar, inclusive, os animais. Todos os seres da criação nós iremos conseguir viver em harmonia. Mas nós precisamos de começar a fazer isso, gente, transformar, antes de ver a Terra se transformar nesse Éden maravilhoso de harmonia, onde reina a justiça, nós precisamos de transformar onde? Onde estão os nossos maiores credores? É dentro do nosso lar. Os nossos maiores credores estão dentro dos nossos lares, de cada convivência. Mas eu preciso de olhar para cada companheiro, para cada parente difícil, para cada pessoa com qual eu convivo, com um olhar de amor, para que a vida, para que o fardo se torne leve nesse ambiente de harmonia, para que a gente faça um reajuste, né, com a lei divina, porque nós temos débito não é com uma pessoa, nós temos débito com a lei de Deus. É com a lei de Deus que nós precisamos de resgatar esses nossos débitos, porque alguns de nós que julgamos que as outras pessoas que são difíceis, as pessoas vão caminhar, vão seguir a vida delas. E nós vamos continuar com o débito, porque o fato de eu não estar me ajustando com os meus parentes, com os meus amigos, não vai prender eles a mim, não. Eles vão seguir a vida deles. Eu vou encontrar outras pessoas nas mesmas condições de necessidade para que eu possa atender. É assim que Deus atende a justiça divina. Porque a pessoa não vai ficar atrelada a mim, porque eu quero ficar amarrada aqui, alimentando ódio, alimentando vingança, não desenvolvendo o sentimento de perdão, que são expressões, né? O perdão, a compreensão, a justiça, a fraternidade, são expressões múltiplas desse amor divino. E Emmanuel continua: o homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Cerrar os olhos é algo voluntário, é algo que nós fazemos movido por esse sentimento de egoísmo.
Eu não quero compreender a minha esposa, eu não quero compreender o meu marido, eu não quero compreender o presidente da casa espírita, o evangelizador, porque eu tenho exigências. O meu eu faz exigências. Eu quero que seja dessa maneira, eu quero que seja daquela forma. E esqueço de respeitar o outro, de compreender as necessidades dos outros. Ah, eu tenho que ser conivente com os erros, Giovanete? Não, eu não preciso ser conivente com os erros. Basta que eu ajude a pessoa a superar aquela dificuldade, como o Gandhi falava, né? Que ele não estava contra os violentos, ele estava contra a violência. Então, ele não alimentava ódio, ele não alimentava mágoa, ele não alimentava nenhum sentimento, né, pessoal contra determinada pessoa. Eu trabalho numa instituição hoje, já faz 5 anos, que eu estou trabalhando em uma outra instituição, onde eu tenho aprendido muito com o comandante dessa instituição. É uma instituição militar. E aí, eu acho muito admirável nele que, para cumprir as regras, porque ele é extremamente correto no cumprimento de tudo que está escrito, tudo que é norma, ele diz que tem que ser cumprido. Se está na norma, é para cumprir. Então, ele diz assim, ele fala para você assim, mas é isso que está escrito? De uma maneira leve. Ele não briga com você para dizer que você está errado. Ele não briga com você para dizer que você não fez de maneira correta. Ele diz assim, presta atenção aqui com o tecido. Com a mesma cara boa que ele te elogia quando você faz uma coisa bacana, que ele fala, excelente o seu trabalho, ele fala assim, você vai ter que fazer de novo, porque não é assim que faz. E eu vim aprendendo muito com ele nesse sentido. Porque às vezes, para falar com a pessoa que ela está errada, a gente quer brigar com ela. A gente quer impor, a gente quer alterar a voz, a gente quer demonstrar que a gente que sabe, que nós estamos certos. Mas não somos nós que estamos certos. É a lei de Deus que é correta. No Centro Espírita também, eu aprendo muito com o nosso presidente lá. Eu sou muito impulsiva para poder falar, né? Quem fala muitas vezes é impulsivo para poder falar. Então, às vezes, eu chego lá e falo assim, César, presta atenção nisso, 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 nisso. Não é assim que tá, olha o que fez. Ele dá uma risada e fala assim comigo, volta lá na porta, entra e fala de novo. Aí eu já dou uma risada, volto e falo, César, meu amigo, presta atenção nesse negócio. Olha como é que tá isso aqui. Ele, muito bem, agora tá bacana. É assim que tem que ser. Porque a gente não precisa ficar nervoso um com o outro, né? Indispondo, criando um clima indigesto. É para colocar para o companheiro na hora da avaliação da mediúnica, né? Que é um momento tão delicado nosso no movimento espírita. É na hora da gente colocar uma observação e a gente não assumir isso como algo pessoal. A gente dá um tom geral de colaboração para o grupo, que nós precisamos de nos ajudar, de ajudarmos uns aos outros na resolução das demandas da nossa casa espírita, principalmente, né? Esquece-se, olha o que acontece quando nós somos sufocados pelo egoísmo. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. Foi o que nós colocamos lá no início. Nós estamos aqui cercados de cuidado de Deus, a todo instante. Para respirar aqui, Deus está nos dando oxigênio. E aí a gente lembra daquele caso, né, do companheiro já idoso que superou a doença do Covid e chora no final quando saiu do hospital. Aí pergunta bem, mas o que está acontecendo? O senhor está chorando? Está tudo bem? Ele falou assim, não. É porque eu nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respirava gratuitamente durante esses meus 90 anos. Eu nunca agradeci a Deus por respirar, pelo ar, e eu tive de pagar por X dias no respirador para que eu pudesse sobreviver. E nunca fui grato a Deus pelos anos que eu respirei gratuitamente. Há qualquer exigência, olha como que nós somos, gente. Esse aqui eu achei
Eu achei que Emmanuel equivocou, porque nós não somos assim. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Será que nós somos assim, gente? Estou achando que Emmanuel errou aqui nesse parágrafo. A qualquer exigência do campo externo, basta alguém pedir a gente uma coisinha que nós já estamos apelando, nós já estamos chamando o outro de folgado, nós já não queremos atender, né? Nós já ficamos irritados. Às vezes é para fazer uma coisa básica na sua casa, que é pegar uma toalha molhada. Você acha que você tem um empregado que tem que pegar. É uma coisa que está no chão, você salta e alguém fala assim, pega isso. Você fala, não foi eu que joguei? Mas peraí, gente, nós estamos vivendo dentro do mesmo lar. A harmonia daquele lar depende de servirmos todos nós. E ele está falando aqui que nós nos irritamos e nos agastamos, porque nós achamos que nós somos quem? Os doutores, os bacanas, os bonitos, que todo mundo tem que nos servir. E aí é essa reflexão que ele está nos chamando. Você, eu, nós somos devedores. Nós não estamos aqui encarnados na condição de credor. Nós não temos crédito, não. Nós só temos débito. Nós só temos débito com a lei divina. Ah, Giovanna, mas você está apelando. Não. Faça um exame de consciência. Se observe. Se analise. Qual de nós é santo ou é anjo que está aqui em missão? Nós somos credores. Credores uns dos outros. E quando nós nos irritamos e nos agastamos, às vezes para cumprir nossa obrigação, nem é os 2.000 passos que Jesus fala, não. Se alguém te obrigar a caminhar 1.000, caminhe 2.000. Não, ele não está falando do fazer a mais, não. É da nossa obrigação. Nós nos irritamos, nós nos agastamos, porque estamos aqui como o reizinho mandão. Né? Tem uma historinha interessante que a gente conta para as crianças sobre o reizinho mandão. Tudo era ele, tudo era para ele, e aí ele achava que ele tinha, né, todo mundo de servi-lo. E não podemos deixar de lembrar dessa passagem do credor incompassivo, onde Jesus conta essa parábola falando do rei que chamou aqueles que o devia para que pudesse pagar a dívida. Aí chegou lá, não tinha dinheiro não, foi chorar, foi implorar, foi pedir Deus misericórdia, Deus representado ali como o Senhor, né? O Senhor do reino. Que ia ter que vender a família, ia ter que vender tudo, porque naquela época era assim, você tinha de entregar seus familiares como escravos para o outro para poder pagar a dívida. E o Senhor faz o quê? Libera, vou te liberar. Você pode ficar, ter sua moratóriazinha aí, para você respirar, né? Aí ele encontrou lá na frente, aquele servo encontrou lá na frente com uma pessoa que devia a ele. O que ele fez? Pulou, engarguelou o outro, pulou no pescoço do outro, falou, você tem que me pagar de qualquer maneira. E o homem pedindo clemência, pedindo misericórdia. Ele falou, não, vou te mandar prender. Vou te mandar prender porque você me deve. Todo mundo foi lá, viu aquele negócio, falou, não, tá errado. Foi lá, contou pro rei, o rei falou, opa, então agora vamos cumprir a lei. Cumpra-se a lei. Agora você também paga. É assim que funciona a misericórdia divina. É assim que funciona Deus conosco. Ele nos dá uma misericórdia, dá uma encarnaçãozinha bacana. Ó, vou te aliviar essa encarnação. Você vai viver bacana, não vai ter grandes problemas nessa encarnação, mas é para você criar créditos, tá? Para depois você pagar a sua dívida. Aí chega aqui, nós estamos folgados demais. Tem um esposo, um marido, um emprego bacana, uma casa. Eu quero ficar só deitada, dormindo, assistindo televisão. E ainda maltratando todo mundo que está em torno de mim. Se alguém chega pedindo alguma coisa, eu já estou reclamando, já vem aquele parente enjoado, já vem aquela pessoa, eu não aguento fulano, desliga o celular, e vem fulano com esse converseiro dele, não vou atender não, só sabe reclamar. Aí a gente começa a crescer a asa, começa a desrespeitar o outro, e não cumpre com a função. Deus faz o quê? Eu vou puxar a rédea um pouquinho, uai. Tá folgado, tá tranquilo, vamos aliviar a cruz dele aqui, não. Vamos pesar um pouquinho, vou tirar o suporte da cruz, que agora está começando. Ele dá bom para pagar, porque ele já está lá tirando onda em cima do outro. Brincadeira, gente, Deus não pensa assim não, tá? Deus nos vê as oportunidades que nós temos para poder nos dar a chance de pagar com amor. Aí vem aquela frase, né? O amor
cobre uma multidão de pecados. Mas quando eu decido que eu não quero pagar com amor, tem a segunda opção, que é pagar com a dor, que todos nós conhecemos essa opção. Isso é uma opção nossa, porque a dívida pode ser paga com amor, com misericórdia, com clemência. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o Espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Isso aí, gente, quando Jesus fala para nós que nós não passaremos sem pagar o último J, tudo, o último pingo lá, é uma verdade. Nós temos compromisso com o nosso planeta, com o nosso planeta. E aí eu estava pensando, quando eu falei essa questão do veganismo, do vegetarianismo, né? Não é uma questão de eu vou deixar de comer carne porque o espírito vai ficar mais elevado, não. É uma questão de como o ser humano hoje trata o animal. Aí eles tratam nas empresas com todo o desrespeito possível e eu sou o receptador disso. É igual a pessoa que vai lá e rouba e traz a mercadoria para mim. Eu estou desrespeitando o outro ser, porque eu não estou nem aí para saber como é que está sendo tratado esses animais, não. Como é que está sendo tratado lá, o que está acontecendo com eles, o sofrimento que está sendo infligido a eles é animal. Nós, enquanto sociedade, eu não estou falando uma questão pessoal, enquanto leis sociais de preservação e de respeito, nós não estamos importando. Está queimando a Amazônia? Ah, isso está queimando para lá, para criar pasto. Mas, Emmanuel, eu estou falando aqui para nós que o fragmento de terra que nos acolhe, nós temos compromisso com ele, com o planeta, de maneira geral. Respeito a qualquer pessoa. O patrão é um tirano, você deve respeito. Ele está ocupando uma posição de mando. Se você não pode orar pelos políticos, se você não pode orar todo mundo pode. Se você não pode falar bem, ore por ele. Ore por ele. Às vezes tem uma pessoa aí que não merece o nosso respeito pela imoralidade com que ele conduz as coisas, mas nós devemos a ele a nossa deferência. A quem honra, honra. A quem temor, temor. A quem tributo, tributo. Porque ele está ocupando uma posição de respeito. É uma posição hierárquica, né, que a vida social impõe pela lei. Nós precisamos de dar a eles o respeito e a atenção a toda criatura que bate à porta. Emmanuel começa a concluir e a gente quer só lembrar aqui do nosso companheiro André Luiz, não sei se vocês lembram no filme, né? Ele recebeu todos os benefícios, um pai, recurso financeiro, o avô deu ele toda a condição de estudar. E aí, quando ele, médico, recebia lá uma solicitação para ele atender alguém gratuitamente, ele não atendia muito satisfeito, não. Ele torcia o nariz, né? Lá no filme traz essa situação para nós. Mas foi a única pessoa que orou por ele depois da mãe dele. Era a única que orava por ele, agradecendo, mesmo com ele com o nariz torcido, ela que orava por ele, né? E ele ficou extremamente envergonhado quando ele lembrou de como ele tratava aquela senhora ali na terra. Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Olha que coisa linda, olha que coisa bacana. Resgata os títulos de amor. Olha como que Emmanuel suaviza isso para nós. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação do progresso universal. A lei de progresso, o melhoramento do nosso planeta, depende de nós. Depende exclusivamente de cada um de nós. E nós precisamos de compreender tudo isso, né? Porque nós temos um débito para com a humanidade que nós estamos inseridos aqui. Chico Xavier conta para nós um caso também bem interessante. Não sei se vocês já ouviram ele falar sobre
Valéria, que foi uma pessoa com quem ele, quando encarnado aqui na Terra, ele ia visitá-la, ela ficava na cama, tinha uma irmã que cuidava dela, e aí Valéria sempre, ela quando criança, ela corria, brincava, mas ela teve um derrame, né? Ela teve um problema e ficou paralisada de um lado esquerdo, não conseguia falar, não conseguia se movimentar mais, ficou na cama. E a irmã cuidava dela na cama desde muito tempo. E todo sábado o Chico Xavier ia lá com ela, né? Ia lá visitá-la. Levava um bolo, levava alguma coisa e falava de Jesus para ela. E um dia, depois de anos que ele fazia visita para ela, ele falou assim: Ô Valéria, pensa em Jesus. Jesus andava por todo o campo, Jesus andava por todo lugar, falava do bem, curava as pessoas. Imagine você caminhando até Jesus, né? Eu sei que faz muito tempo que você não caminha, mas imagine você caminhando até Jesus, porque ele vai te curar. E aí ele fala com ela assim: fala Jesus, e ela faz um esforço grande, olha bem nos olhos de Chico, e depois de muito esforço, depois de muitos anos que ela não falava, ela diz Jesus. E ele fica emocionado, a equipe fica toda emocionada, e ele chama a irmã e pede para ela repetir, e ela vai e repete, Jesus. Daí 15 dias ela desencarna. Chico diz que anos depois ele estava na casa dele, toda noite entrava um espírito, que era comum a visita de espíritos na casa dele, né? Entra um espírito, durante vários dias, ele deitado, não falava nada, entrava e aplicava um passe na região cardíaca. Foi assim durante umas 2 semanas. E depois ele veio ter o problema cardíaco, ele teve angina, passou mal, ficou em casa de repouso absoluto, não podia receber ninguém, sentindo grandes dores, né? E naquela época ele não precisou de ficar internado, mas sobre a condição de ficar aos cuidados de uma enfermeira e sem poder conversar ou se movimentar para se recuperar bem. E aí entra esse mesmo espírito que havia visitado ele antes de ter dado a crise da angina. E ele fala assim: nossa, minha irmã, você veio aqui durante aqueles dias para cuidar, né? Cuidar do meu coração para que eu tivesse resistência. E ela balança a cabeça afirmativamente. Ele diz assim: me fala então qual é seu nome, para que eu possa orar por você em gratidão a esse carinho que você teve comigo. Ela fala assim: Chico, mas nós já nos conhecemos, nós já somos amigos. E ele, envergonhado, porque não estava reconhecendo, se lembrando: não, mas esse problema da angina me deixou assim com a cabeça meio sem compreender as coisas. Ela fala assim: eu vou falar uma palavra e você vai se lembrar de mim. Ele falou: será, minha irmã? Ela falou assim: vou falar uma palavra. E ela fala Jesus. E ele se recorda de Valéria. Emocionado, ele diz: nossa, como você está linda. E através deste momento nós podemos perceber justamente isso, a lei de cooperação, a lei de ajuda mútua que vai passar a existir entre nós quando nós tivermos resgatado nossas dívidas de amor uns para com os outros. E Emmanuel finaliza: não te iludas, deve sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Então, este momento será um momento de reconhecimento, né, de todo esse nosso trabalho, de toda essa nossa esse nosso envolvimento, né, com o nosso compromisso com o nosso Mestre Jesus, de cumprir a lei divina, a lei de amor. E nós agradecemos, né, a paciência, nós agradecemos o convite de todos vocês para que esse momento a gente pudesse desfrutarmos juntos desse momento de reflexão.